E aí, vamos continuar. Encontrei o que eu estava procurando. É o capítulo 38. O socialismo real, onde se mostra como funcionavam os países socialistas à época da Guerra Fria. Capítulo 38. Você está lembrado que a gente estava no capítulo 30 e... cadê? 36. Não é isso? A Guerra Fria. Então, a gente pulou 37, que é sobre o Brasil, e 38, que é o socialismo real, que é o que começa falando sobre o caso da China. Aquilo que eu comecei a falar a vocês. Vamos recordar agora com o livro, não é? Vocês lembram que as aulas têm que ser acompanhadas com o livro. Então, começa falando rapidamente sobre a China. E a gente já falou isso quando estávamos falando sobre neocolonialismo, né? A civilização chinesa. Aí fala sobre o caso da China, aí tem um mapa onde se mostra os principais portos chineses que foram abertos pelo Tratado de Nanquim em 1842. Né? É o início do imperialismo ocidental capitalista contra os chineses. Aí você vê o porto de Xangai, Ningbo, de Fuzhou, Xiamen, Guangdong, Cantão, Hong Kong e Macau. A gente já sabe, Macau já era um porto português desde a época dos descobrimentos, né? Desde a época do Brasil, da época do descobrimento das Índias, isso aqui já era porto português. Então esse aqui não conta como um porto do neoimperialismo. Outros portos mais tarde vão ser abertos em função da dominação estrangeira, não é isso? Além de portos, parte do território chinês foi cedido a potências estrangeiras. A gente sabe, né, que uma parte da Manchúria foi cedida ao Japão em 1905, depois da Guerra Sino-Japonesa. E mais tarde, nos anos 30, o Japão invadiu a Manchúria toda, completamente. É como se, comparando, né, o Nordeste brasileiro fosse invadido pela França. Pronto. Tem o Brasil inteiro, né, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Nordeste, a Manchúria, foi tomada pelo Japão. Aí nessa página também, embaixo do mapa, se fala sobre o que eu falei, né, na aula passada, ainda há pouco. A estrutura feudal antiga, baseada na agricultura que vigorava na China. Né? Aqui diz aí, o governo imperial chinês, tutelado pelas potências estrangeiras, as potências imperialistas, sobrecarregava a população com impostos. E com esses recursos mantinha o luxo da corte e dos mandarins. Mandarins são os senhores feudais, né? A nobreza proprietária de terras que explorava o trabalho dos camponeses. Reagindo à dominação econômica e cultural estrangeira, os chineses se revoltaram. Formaram vários grupos de resistência contra o domínio estrangeiro. Um desses grupos foi apelidado pelos ingleses de Boxers. É que o símbolo desses chineses que lutavam contra o domínio estrangeiro era um punho fechado, como se fosse, né, um boxeador. Aí por isso eles eram apelidados em inglês os Boxers. Né? E aí, né, praticantes de artes marciais, né, eles se autodenominavam possuídos pelos espíritos dos ancestrais para lutar contra os bárbaros invasores estrangeiros. Nessa página que se fala da revolta dos Boxers, né, há uma gravura de um pintor chinês da época dessas revoltas. A revolta dos Boxers, não é? Foi no final do século XIX, início do século XXI. Aqui diz, é uma litogravura, ou seja, uma gravura que é feita em cima de uma placa de pedra, litogravura, do pintor, de um japonês, Torajiro Kasai,
onde se mostram os boxers vestidos de azul que resistem ao ataque das forças aliadas. As forças aliadas são os países capitalistas imperialistas estrangeiros, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão, né, para derrotar a resistência chinesa. Foi uma guerra que durou aproximadamente 3 anos e, infelizmente, os boxers foram derrotados por uma imposição, um tratado impositivo chamado Protocolo de 1901, né? A China foi obrigada a ceder novos portos, novos territórios aos estrangeiros e perder a sua autonomia. Aí a gente falou sobre a proclamação da República, né? Então, embaixo da gravura que fala sobre a Guerra dos Boxers, vem a proclamação da República. E se fala do médico Sun Yat-sen, né, que vai ser o primeiro presidente da República. Né? Queria que a China fosse reconhecida como um país, né, livre, independente, e queria negociar a saída dos estrangeiros e acabar com o imperialismo, o neocolonialismo. Infelizmente, esse sonho não se realizou. E o texto, conforme eu disse a vocês, né, fala do seguinte: esse sonho não se concretizou porque boa parte do país continuou nas mãos dos senhores da guerra, chefes militares que, com seus exércitos particulares, controlavam várias províncias da China, mantendo aquela estrutura feudal, aquela estrutura antiga, ultrapassada, reacionária, que só servia para garantir os privilégios de uma antiga nobreza, né, que continuava existindo. Mesmo na República, eles deixavam de ser mandarins, deixavam de ser nobres, mas continuavam sendo ricos e tendo privilégios. Os maiores prejudicados com a manutenção dessa estrutura arcaica, velha, decadente, eram os camponeses, que arcavam com a maioria dos impostos, né, tanto dos senhores da guerra quanto da República, porque a República, para poder funcionar, também precisava cobrar impostos. Aí vem na página seguinte o marxismo na China. E aí uma foto, não é, dele ainda jovem, Mao Tse-tung, né, ou Mao Tse-dong. Alguns livros escrevem dessa forma, Mao Tse-dong, né? Mao Tse-tung, mesma coisa. Então, foi nesse ambiente de insatisfação que professores da Universidade de Pequim, como por exemplo Li Dazhao, passaram a difundir entre os alunos uma nova filosofia a partir de 1921. E aí foi fundado o Partido Comunista Chinês, o PCC, Partido Comunista Chinês. E um dos líderes desse partido era o jovem Mao Tse-tung, não é? Foi líder estudantil, atuou dirigindo a Sociedade de Estudos do Novo Povo, uma organização que combatia os vícios sociais, o exagero da bebida, o uso do ópio, que era uma droga da época terrível, não é? Da planta que produz o ópio se extrai, por exemplo, uma série de remédios, inclusive de anestésicos. Acontece que, né, de onde sai o remédio, a droga, ou como diziam os gregos, né, o fármaco, aquilo que cura, saía também o mal, saía também o vício, a doença. Então, o mesmo ópio que fabricava remédios era o mesmo ópio que, usado indiscriminadamente, provocava o vício e levava as pessoas à morte. A dependência do ópio, não é? A chamada opiomania, é uma coisa terrível e é de difícil cura, não é? A dependência do ópio é difícil de ser curada e normalmente o opiômano termina chegando à morte. Olha, a dependência é tão terrível
que o dependente do ópio deixa de beber água e comer para estar, né, absorvendo o ópio. Você imaginar o nível de dependência dessa droga. Em 1919, ou seja, 2 anos depois da Revolução Russa, Mao Tse-tung já integrava a geração do 4 de maio, grupo de intelectuais, professores, estudantes, que queriam dar fim, acabar com a dependência estrangeira na China. Só que ele percebeu, Mao Tse-tung, que dificilmente se iria convencer as potências estrangeiras a acabar com a exploração. Ou a China, né, criava uma guerra, uma revolta contra, né, as potências capitalistas estrangeiras, ou nunca seria livre. Portanto, aquela ideia de Sun Yat-sen, de dialogar, não é, na paz, na amizade com as potências estrangeiras, não iria se realizar. E ele, então, resolveu apelar para os ensinamentos marxistas de fazer uma revolução. Só na base das armas a gente vai acabar com o domínio estrangeiro. Muito bem. O Partido Comunista, lógico, não era um grande partido. Conseguia eleger alguns representantes, mas sozinho ele não conseguia muitas mudanças. Por isso, inicialmente, o Partido Comunista Chinês se aliava a partidos progressistas, partidos burgueses, mas que tinham uma mentalidade de querer mudanças, querer renovações e acabar com o domínio estrangeiro. Desses partidos nacionalistas, o mais importante era o Kuomintang. Aqui chama Partido Nacional do Povo, né? Tem o nome em português. Talvez em alguns livros ou na internet você ache o nome Kuomintang, né? Era o Partido Nacionalista do Povo que queria mudar as coisas. Esse partido era liderado por Sun Yat-sen. Unidos, comunistas, né, e nacionalistas, conseguiram vencer os senhores da guerra e unificar o país. Entretanto, em 1925, quando Sun Yat-sen morreu, eu já disse a vocês, quem assumiu a presidência era um general simpatizante dos europeus, dos capitalistas europeus, chamado Chiang Kai-shek. Está aqui o nome dele também. Rompeu com os comunistas, portanto, o Kuomintang, o Partido Nacional do Povo, não mais tem aliança com os comunistas e passou a perseguir os comunistas. E, obviamente, ao perseguir os comunistas, deixava brechas para estrangeiros outra vez voltar isso daí, né? Muito bem, Mao Tse-tung e os comunistas, que à época, né, já somavam quase 100 mil pessoas, tiveram que fugir das perseguições do Exército Nacional de Chiang Kai-shek. E essa fuga, né, lógico que quando a gente conta a história da gente, a gente não chama as coisas ruins com o nome que elas têm. A gente inventa nomes diferentes. Por exemplo, os judeus saíram fugidos do Egito. Eles não chamam essa saída de fuga. Eles chamam essa saída de êxodo, caminho para fora. E contam uma história que Deus castigou o Egito com pragas e finalmente o coração do faraó, que tinha endurecido, amoleceu e permitiu a saída dos hebreus. A coisa não foi assim. Tanto que eles fugiram que o faraó vai depois atrás deles, para pegar de volta os trabalhadores dos quais não podia dispensar. Não é isso? Maomé foi pregar em Meca, mas contou com a oposição dos coraixitas e teve que sair de Meca para não ser morto. Maomé teve que fugir, não é? Só que, como mais tarde Maomé vai voltar vitorioso, o nome fuga vai ser trocado por hégira, passagem, saída, né? E não fuga. A mesma coisa aqui, né? Fugindo das perseguições de Chiang Kai-shek, os comunistas tiveram que caminhar
por mais de 10.000 quilômetros de China adentro, do litoral das grandes cidades para o interior, para não serem mortos. E muitos foram, muitos mesmos. Essa fuga, mais tarde, quando Mao Tse-tung, Zhou Enlai e Lin Piao forem vitoriosos, voltarem, né, para Pequim, chefes de uma revolução, aí essa saída, essa fuga, vai ter o nome de A Longa Marcha. Nome bonito, né? Mas que não corresponde de fato à verdade. Foi uma fuga, e uma fuga necessária. Mao Tse-tung, né, começaram a ser perseguidos a partir de 25, e em 1935, 10 anos depois, eles estavam na província de Yan'an, né, onde Mao Tse-tung e seus seguidores estabeleceram, né, um acampamento, um quartel-general. E dali para frente, muitos morreram durante a caminhada. Dos 100.000 em marchas, cerca de 20.000 conseguiram chegar até Yunnan, né, a província do interior. Nessa página daqui, no meu livro, é a página 778. Tem um mapa onde se mostra o caminho da fuga, a passagem pelas montanhas com neve, as dificuldades que esse povo enfrentou para poder sobreviver. Os comunistas, sob a liderança de Mao Tse-tung. Né? Muito bem. Em 1937, quando os comunistas pareciam derrotados e Chiang Kai-shek vitorioso, o Japão, 37, o Japão invadiu a China. Sem declarar guerra, sem mais nada, simplesmente iniciou a invasão. E Chiang Kai-shek, sozinho, não poderia lutar contra o Japão. Lógico que a gente sabe que existiam portos franceses, ingleses, e aí esses países terminaram apoiando o Chiang Kai-shek contra a invasão japonesa. Só que essa ajuda não era lá grande coisa, porque Inglaterra e França estão do outro lado do mundo. É verdade que eles tinham colônias aí perto, né? Austrália, Laos, Camboja, Vietnã, mas não havia tropas suficientes para você montar um exército para vencer a potência militar que era o Japão. Mas atenção, por onde passou Mao Tse-tung e seus aliados, haviam feito muitos aliados, muitos amigos. E Mao Tse-tung, entre 1935 e 37, restaurou o exército popular, o exército comunista, o exército vermelho chinês. E como havia um inimigo comum, o Japão é inimigo dos comunistas e é inimigo de Chiang Kai-shek. Então, que tal Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung fazerem um acordo provisório? Nosso país, nós não nos entendemos. Você é a favor do capitalismo, eu sou a favor do marxismo. Agora, nosso país está sendo invadido por uma potência estrangeira. E o que vai acontecer é que o Japão vai nos transformar em escravos. Pronto, é isso que vai acontecer. De fato, aqui entre nós, os japoneses consideravam todos os povos vizinhos inferiores. E por onde os japoneses passavam, eles criavam campos de trabalhos forçados, pegando coreanos, chineses, vietnamitas, laoítas, cambojanos, como é o nome, pessoal da indonésios, filipinos, todos os povos que foram dominados pelo Japão nessa expansão durante a Segunda Guerra Mundial foram submetidos a trabalhos forçados terríveis, pior do que a escravidão, além dos campos de extermínio que existiam, né? Então, campos de trabalho forçado, campo de concentração e campos de extermínio, da mesma forma que os alemães fizeram. Olha, ainda hoje tem coreano, chinês,
vietnamita, cambodjano, né, filipino, indonésio, que quer ver o Satanás e não quer ver um japonês. Para eles, os japoneses são monstros que mataram, torturaram, violentaram. Meninos, os japoneses faziam coisas assim de você não acreditar, como por exemplo emascular as crianças do sexo masculino. Emascular significa castrar, cortar os órgãos sexuais, para que aquele povo não se reproduzisse. As mulheres eram submetidas a serviços sexuais, a violências sexuais assim, absurdas. Velhos eram mortos a pauladas. A explicação: não vale a pena desperdiçar uma bala com esse cão. Essa era a frase para você matar os velhos dos países dominados. Rapaz, olha, a monstruosidade humana não tem limite. Quando você pensa que ninguém pode fazer pior do que os torturadores em qualquer lugar do mundo fizeram, pode acreditar que vai ter gente que vai criar uma tortura nova. Então, chineses, chineses, coreanos, vietnamitas, cambojanos, indonésios, filipinos, ainda hoje, né, têm diferenças. O Japão tem reconhecido, né, a violência que cometeu contra esses povos, o genocídio que praticou, as atrocidades que cometeu. Vez por outra, né, pede desculpa e relembra, mas a situação ainda não está bem resolvida. Muito bem, Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek então se unem. Vamos lutar contra o Japão. De início, claro, o Japão venceu de 10-0. Mas em 1941, você se lembra, o Japão caiu na besteira de bombardear uma base aeronaval americana no Havaí. Foi o bombardeamento Pearl Harbor, exatamente, Porto das Pérolas, 7 de dezembro de 1941. Isso mesmo, pronto. Aí o que é que aconteceu? O Japão botou os Estados Unidos dentro da guerra no Pacífico. Aí o que é que vai acontecer? Os americanos vão ajudar todos aqueles que brigam contra os japoneses. Os americanos vão ajudar então as colônias francesas, as colônias holandesas, as colônias inglesas que existiam na Ásia. E vão ajudar também a China. Então, os exércitos chineses, por que é que eu disse exércitos? O exército comunista sob o comando de Mao Tse-tung e o exército capitalista sob o comando de Chiang Kai-shek, ambos vão receber reforço militar. Vão receber armas, munição, equipamentos, aviões, tanque de guerra, tudo. Claro que isso era feito sob a forma de empréstimo. Quando a guerra terminar, isso vai ser pago a longo prazo. Mas a ajuda era essa, né? Com conselheiros militares, né? O que havia de mais moderno, os exércitos chineses receberam. O que é que vai acontecer? Mao Tse-tung vai receber armas para brigar contra os japoneses. Só que parte dessas armas Mao Tse-tung vai guardar. Para quê? Quando os japoneses forem derrotados e a guerra terminar, Mao Tse-tung tem uma nova guerra, que é derrotar Chiang Kai-shek. Não é isso? Muito bem, 42, 43, pronto. Em 1943 a gente já sabe, o Japão começou a sofrer as primeiras derrotas. E aí todo mundo percebeu que o Japão ia ser derrotado. A mesma coisa está acontecendo na Europa, né? Em 1943, os russos em Stalingrado derrotaram pela primeira vez os exércitos alemães. Tá? Todo mundo passou a saber que a partir daí a Alemanha não era invencível. A Alemanha iria ser derrotada. Nesse mesmo ano começa a invasão da Itália. Ficava claro que Mussolini não era invencível. Tá vendo? Tá. Aí a partir daí o mundo inteiro começa a saber. O eixo vai cair. É uma questão de tempo. E não deu outra.
não é? Muito bem, a guerra do lado de cá, na Ásia, vai continuar. E Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung pá com seus exércitos brigando contra o Japão. O negócio terminou definitivamente quando o Japão foi bombardeado pelos americanos com aquelas bombas nucleares, não é isso? Em Hiroshima e Nagasaki. Pronto. Fechou-se o Japão. O que é que vai acontecer? Mao Tse-tung vai declarar guerra a Chiang Kai-shek. Vai começar a guerra, a revolução proletária na China. E o que é que vai acontecer? Os americanos precisando ajudar a Europa. Os americanos precisando reconstruir o Japão, não tinham condições de ajudar Chiang Kai-shek. Então, 46, 47, 48, 1949, 4 anos de guerra e Chiang Kai-shek vai ser derrotado. E Mao Tse-tung e os comunistas vão tomar o poder. É o que está escrito aqui, não é? Mao Tse-tung teria declarado: meu amor pela China é maior que meu ódio por Chiang Kai-shek. Né? Ele teve bom senso de saber, né? Eu tenho um inimigo maior para derrotar, que é o Japão. Quando eu derrotar o Japão, aí eu derroto qualquer outro, né? Se eu derrotar o maior, eu derroto o menor. É a questão de estratégia, e Mao Tse-tung soube usar isso daí, né? Após a vitória da China sobre o Japão na Segunda Guerra, recomeçaram os conflitos entre comunistas e nacionalistas chineses. Usando a tática de guerrilhas, guerrilhas são as guerrinhas localizadas, pequenas, derrotando e conquistando cada pedacinho de terra, pouco a pouco, e principalmente conseguindo o apoio da população. Vê a diferença. Quando o exército de Chiang Kai-shek entrava numa província, né, saía atirando, prendendo gente, confiscando alimentos, os soldados não respeitavam as aldeias, né, tratavam mal os camponeses. Quando o exército vermelho chegava a uma aldeia, pedia quem é o chefe da aldeia, quem são os líderes aqui da aldeia. Fulano, fulano, fulano. Atenção, queremos comprar o alimento para vocês. Precisamos de ajuda, tratar bem. Se um soldado do Exército Vermelho caísse na besteira de desrespeitar alguém, ele seria punido. E punido para todo mundo ver na aldeia que ele foi punido. Se um soldado do Exército Vermelho resolvesse, por exemplo, usar de violência contra uma mulher, ele seria fuzilado. Então, os camponeses viam nos soldados do Exército Vermelho homens de bem, dentro daquela tradição de Confúcio, que dizia que a ética é o padrão de comportamento do homem, tanto na paz quanto na guerra. Então, quando o Exército Vermelho saía de uma aldeia, deixava o alimento que consumiu tudo pago. Os lugares por onde passou, se hospedou, as cabanas limpas e remodeladas. Então, essa notícia corria: olha, o Exército Vermelho é formado por homens de bem, precisam do nosso apoio. É essa mística que começou a passar de boca em boca. E você sabe que a propaganda, né, é a alma do negócio. Então o Exército Vermelho era visto como um grupo de homens sérios, honestos, bons, respeitadores, enquanto o exército de Chiang Kai-shek era um exército de bandido. Pronto. Resultado: por onde passava, Mao Tse-tung formava admiradores e seguidores. Um amontoado de jovens queriam seguir o Exército Vermelho. Eu quero ser soldado desse exército. Eu quero amar a China como Mao Tse-tung ama. É óbvio que isso tudo é a estrutura que você cria. Agora, quando você chegar ao poder, a coisa é outra. Maquiavélico, não é? Pois é.
E Mao Tse-tung vai chegar ao poder dessa forma. Então, dominando o campo, 90% da população, Mao Tse-tung vai dominar a China. São 4 anos de paciência para chegar à vitória. Pronto. Então, em 1949, né, vencem os nacionalistas, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek e parte, né, dos seus adeptos vai fugir para uma ilha ao sul da China chamada Taiwan, Formosa, que a gente chama em português, né? E lá, com o apoio dos Estados Unidos, vai formar um país chamado República da China Nacionalista, ou Formosa, Taiwan, como se chama hoje. Enquanto a China continental, os 9 milhões de quilômetros quadrados, vai ter um novo nome, República Popular da China. Seria mais ou menos República Soviética Chinesa. É mais ou menos isso. Muito bem, Mao Tse-tung começou a ser hostilizado pelos Estados Unidos. A China de Mao Tse-tung não pôde entrar na ONU. Os Estados Unidos declararam que só reconheciam como representante do povo chinês a China nacionalista, a China de Chiang Kai-shek. A França e a Inglaterra apoiaram os Estados Unidos. É claro que a Rússia foi contra, mas era um voto só. E como existe um chamado Conselho de Segurança na ONU, e que existem 5 membros desse conselho que tem um voto especial, basta que um desses 5 membros vote contra a decisão de 180 países para essa decisão não ser aprovada. A ONU não é perfeita. Quem são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança cujo voto tem o poder de vetar, poder de veto de uma decisão da maioria dos países da ONU? Estados Unidos, a Rússia, são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China. China, nesse momento aqui que a gente está falando, de Chiang Kai-shek. Mais tarde, nos anos 70, a China de Chiang Kai-shek sai e a China de Mao Tse-tung entra no Conselho de Segurança, da qual faz parte até hoje. E Taiwan, a China não permite que Taiwan faça parte da ONU. Muita gente negocia com Taiwan, mas Taiwan não faz parte da ONU. Bom, são as coisas da Guerra Fria que ainda sobrevivem até hoje. Mao Tse-tung encontrou um país pobre e arrasado pela guerra, né? Aliás, por 2 guerras. A Segunda Guerra Mundial contra o Japão e a guerra entre comunistas e Chiang Kai-shek. Então, economicamente, o país estava ruim e muito ruim. Quem é que vai poder socorrer a China? É a União Soviética de Stalin, né? Aliás, Stalin e Mao Tse-tung eram carne e unha, não é isso? Carne e unha. E aí vamos tentar restaurar a China. E Stalin vai emprestar dinheiro para que a China possa ser reconstruída. Só que a China tem 600 milhões de pessoas. ,540 milhões moravam no campo. E a comida que se produzia não dava para todo mundo. Pelo menos 100 milhões de chineses estavam passando fome. E o país não tinha grandes indústrias, nem tinha máquinas no campo, tratores, coisa e tal. A reconstrução da China vai ser complicada, vai ser difícil. Mas a gente não vai falar agora do governo de Mao Tse-tung, né? Já fizemos a revolução na China, depois a gente volta para ela. Aí a gente agora volta para o capítulo 36. Para quê? Para falar sobre outros países que também se tornaram comunistas, como a Coreia.
E aí a gente vai para a página que fala a Guerra da Coreia. Não é isso? É. Mas isso vai ser para uma outra aula. Tá bom? Até lá então.